8 anos de silêncio foram interrompidos por um depoimento que estremeceu os bastidores da TV brasileira. Marcelo Rezende, o gigante que imortalizou o bordão "Corta pra mim", não partiu apenas deixando saudade, mas um rastro de mistérios que a medicina não explica e a justiça ainda tenta organizar. Por que um homem tão inteligente, no auge do poder, trocou a quimioterapia por uma dieta sem comprovação científica? O que aconteceu nos 40 minutos finais em que amigos e a própria companheira foram supostamente barrados na porta do hospital? Hoje nós vamos além da notícia. Vamos abrir o arquivo secreto de uma herança de 12 milhões de reais, as brigas judiciais com a Igreja Universal e a revelação bombástica de Luciana Lacerda sobre o que realmente aconteceu naquela mansão após o último suspiro do jornalista. Prepare-se! Você está prestes a entrar no capítulo mais obscuro da biografia de Marcelo Rezende. Ele foi o herói do povo, o repórter que não tinha medo de cara feia, mas travou sua batalha mais difícil entre quatro paredes e longe dos holofotes. O que você vai ver agora é o resultado de uma investigação profunda sobre as escolhas polêmicas e os últimos passos de Marcelo Rezende. Deixe o seu like agora para fortalecer o jornalismo independente. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino das notificações. Eu quero saber de você. Diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo, e se você concorda com a decisão de Marcelo de abandonar o tratamento convencional. E se você também gostava dele, escreve "Saudades eternas, corta pra mim". Maio de 2017. O Brasil parou quando o homem que narrava as tragédias diárias tornou-se a própria notícia. Marcelo Rezende revelou ao programa Domingo Espetacular que enfrentava um câncer agressivo no pâncreas e no fígado. Mas a bomba não era apenas o diagnóstico, era a estratégia de guerra escolhida por ele. Contra todos os protocolos médicos da Sociedade Brasileira de Oncologia, Marcelo decidiu interromper a quimioterapia após apenas uma sessão. A justificativa? Uma ordem divina que ele alegava ter recebido. A decisão gerou uma onda de choque imediata entre colegas de profissão e especialistas, enquanto médicos alertavam que o abandono do tratamento tradicional reduzia suas chances de sobrevivência a quase zero. Rezende buscava refúgio em um retiro espiritual em Minas Gerais. Ele chamava o câncer de o maior desafio de sua vida, mas confiava em uma cura da alma, que muitos classificaram como um suicídio assistido pela própria fé. "Eu não tenho medo da morte", declarou o jornalista, enquanto o público assistia, impotente, ao seu rápido emagrecimento nas redes sociais. Nos bastidores, a pressão era insuportável. Nomes como Milton Neves e o cantor latino vieram a público implorar para que ele voltasse ao hospital. Milton Neves chegou a publicar em suas redes: "Marcelo, volte para o hospital, por favor. A medicina é o caminho que Deus abençoou." Mas Marcelo era irredutível. Ele acreditava que a quimioterapia era um veneno que destruiria seu corpo antes de matar a doença. Foi nesse cenário de isolamento e convicção cega que a figura de Luciana Lacerda ganhou protagonismo, tornando-se a guardiã dos seus últimos segredos. A dieta cetogênica, baseada no corte radical de carboidratos para matar as células cancerígenas de fome, tornou-se sua rotina. Orientado pelo controverso Dr. Lair Ribeiro, Marcelo mergulhou em um tratamento alternativo que nunca teve eficácia comprovada para casos de pâncreas em estágio avançado. Geraldo Luiz, seu amigo mais próximo, acompanhava tudo de perto, dividido entre o apoio ao amigo e o desespero de ver a ciência ser ignorada. A pergunta que ecoava nos corredores da Record TV era uma só: quem realmente estava no comando das decisões de Marcelo? O impacto dessa escolha foi devastador para sua imagem pública de homem pragmático e investigativo. Como o jornalista que desmascarou tantos charlatães poderia agora entregar sua vida a um método sem base científica? O capítulo 1 termina com um Marcelo cada vez mais frágil, postando vídeos onde afirmava que a cura estava perto, enquanto seu corpo dava sinais claros de falência. A verdade é que, ao fechar a porta para a medicina, Marcelo abriu uma brecha para uma guerra familiar que explodiria no momento em que seu coração parasse de bater. Antes de se tornar o rosto que intimidava criminosos no Cidade Alerta, Marcelo Luiz Rezende Fernandes viveu uma realidade ignorada por muitos. Carioca de classe média baixa, o jovem Marcelo adotou, na adolescência, um estilo de vida desprendido. Ele viveu como um hippie,
em uma colônia na Bahia, sobrevivendo exclusivamente da venda de artesanatos. Ele não tinha expectativas. Relatam fontes sobre aquele período em que o futuro comunicador de elite ainda não passava de um jovem sem rumo nas areias baianas. A virada aconteceu aos 17 anos, em 1969. Por intermédio de um primo, Marcelo entrou na redação do Jornal dos Esportes, no Rio de Janeiro. O início foi amargo. Foi desacreditado pelo chefe e durou menos de um ano no cargo. Mas a rejeição serviu de combustível. Em 1972, ele ingressou na Rádio Globo, onde começou a lapidar seu faro para a notícia. O homem que vendia colares estava prestes a descobrir que sua voz tinha o poder de mobilizar o país. Sua ascensão foi meteórica. Após passar pelo jornal O Globo e pela revista Placar, Marcelo chegou à TV Globo em 1987. No início, atuou no Globo Esporte, mas sua vocação para o jornalismo investigativo falou mais alto. Foi nesse cenário que ele encontrou o palco ideal para sua personalidade forte. Em 1999, assumiu o comando do icônico Linha Direta, transformando o programa em um fenômeno de audiência e uma ferramenta real de justiça, levando dezenas de criminosos à prisão. A autoridade de Rezende gerou consequências perigosas. Seu nome foi citado em tom de ameaça por supostos integrantes do PCC na polêmica entrevista forjada no programa de Gugu Liberato em 2003. Marcelo nunca recuou diante de intimidações. Essa resistência férrea que o consagrou na Band, Rede TV e Record foi a mesma característica que, anos depois, o faria ignorar protocolos médicos. Ele sempre foi o dono de sua própria verdade, custasse o que custasse. O sucesso na televisão trouxe fama e uma fortuna estimada em 12 milhões de reais, mas também moldou um homem centralizador e, por vezes, agressivo nos bastidores. Douglas Tavolaro, ex-diretor da Record, relatou episódios em que Marcelo chegava a socar mesas para garantir seu espaço. Esse temperamento indomável foi o que definiu sua carreira e, tragicamente, selou seu destino quando decidiu que nem mesmo a ciência poderia lhe dar ordens durante sua batalha final. O falecimento de Marcelo Rezende em setembro de 2017 não trouxe paz. Ao contrário, deu início a um dos embates familiares mais ruidosos da TV. De um lado, os 5 filhos do apresentador, liderados por Diego Esteves. Do outro, Luciana Lacerda, a companheira que morava com o jornalista e esteve ao seu lado durante o martírio do câncer. O que era um luto nacional transformou-se em uma disputa pública de narrativas, onde a lealdade e o interesse financeiro foram postos à prova diante das câmeras de todo o Brasil. Luciana Lacerda quebrou o silêncio em 2023, no programa Fofocalizando. Segundo seu relato, o tratamento recebido pela família após a morte de Marcelo foi implacável. Ela alega que poucas horas após o sepultamento, as fechaduras da mansão foram trocadas, impedindo-a de retirar até seus pertences pessoais. Luciana afirmou ter sido barrada no hospital por ordens diretas dos filhos. "Eu não queria um tostão, só queria ele aqui", desabafou, pintando um cenário de exclusão deliberada e humilhação pública. A resposta da família veio em tom de indignação no Conexão Repórter, com Roberto Cabrini. Os filhos negaram veementemente as acusações. Diego Esteves afirmou que a família sempre foi grata pelo cuidado de Luciana, mas que a saída dela da casa foi uma decisão própria. Para os herdeiros, a narrativa de Luciana era uma distorção motivada pela busca de exposição. A pergunta que fica no ar é: o que realmente aconteceu naquelas últimas 48 horas de vida do jornalista nos bastidores do hospital? A tensão também envolveu o apresentador Geraldo Luiz, o amigo mais íntimo de Marcelo. Luciana alegou que até Geraldo foi alvo de restrições por parte da família. Enquanto isso, fotos de Marcelo e Luciana eram apagadas do perfil oficial do jornalista, em uma tentativa de limpar sua imagem de qualquer influência externa. Esse apagamento digital foi visto por seguidores como prova de que a guerra interna era profunda. Você acha que os filhos agiram por proteção ou por interesse na herança? Esse conflito não era apenas sobre afeto, mas sobre o controle de um legado de 12 milhões de reais. Cada movimento de Luciana era visto com desconfiança, enquanto cada atitude dos filhos era lida como ganância por parte da ex-companheira. Marcelo, que mediou tantos conflitos no Cidade Alerta, partiu deixando sua própria casa em chamas. Mas o que realmente incomodava os herdeiros?
A influência de Luciana na recusa do tratamento médico ou a simples defesa do patrimônio familiar? Embora o público conhecesse o Marcelo Rezende carismático, que brincava com o percussionista Percival de Souza e criava apelidos hilários para sua equipe, os bastidores da Record TV revelavam uma face bem mais complexa. Marcelo era um profissional de extremos. Sua genialidade na comunicação era acompanhada por um temperamento explosivo e uma exigência que, muitas vezes, ultrapassava os limites profissionais. Ele não aceitava menos do que a perfeição e não hesitava em usar sua autoridade para moldar o programa à sua vontade, custasse o que custasse para a harmonia da equipe. Um dos episódios mais tensos foi revelado por Douglas Tavolaro, ex-diretor de jornalismo da emissora, em sua biografia. Marcelo, ao descobrir que o tempo do Cidade Alerta seria reduzido para acomodar uma nova grade de programação, não buscou o diálogo diplomático. Ele invadiu uma reunião da alta cúpula, gritando que não aceitaria cortes e que seu papel era o de entregar audiência, não de ceder espaço. No auge da fúria, o jornalista chegou a socar a mesa com tamanha força que o clima de terror se instalou na sala. Ele saiu batendo a porta, deixando claro que, no seu território, ele era a lei. Essa agressividade, contudo, era o reflexo de um homem que se sentia constantemente sitiado. Marcelo vivia sob a pressão de manter índices de audiência astronômicos em um horário ingrato. Ele sabia que o sucesso do programa dependia exclusivamente de sua performance. Por isso, exigia lealdade absoluta. Nos bastidores, dizia-se que se Marcelo não fosse com a cara de um produtor, a carreira daquela pessoa no programa estava sentenciada. Ou você está comigo, ou está contra mim. Era o mantra que ele carregava tanto na vida profissional quanto na pessoal, o que explicaria muitos de seus rompimentos futuros. Curiosamente, essa mesma intensidade era o que alimentava sua amizade com José Luiz da Atena. Embora as emissoras tentassem vender uma rivalidade sangrenta entre os dois comandantes do jornalismo policial, a verdade era oposta. Eles eram amigos íntimos que trocavam confidências sobre a solidão do topo. Da Atena foi um dos poucos que Marcelo permitiu ver sua vulnerabilidade. A agressividade de Marcelo era uma armadura. Por trás dos socos na mesa, havia um homem que temia perder o controle sobre sua própria narrativa, algo que se tornaria trágico durante sua doença. No final das contas, esse lado obscuro era o que garantia a autenticidade que o povo tanto amava. Ele não era um robô de teleprompter, era um homem visceral. Mas essa mesma teimosia que o fez peitar diretores da Record foi a que o impediu de ouvir os oncologistas do Hospital Albert Einstein. Marcelo acreditava que poderia vencer o câncer no grito, da mesma forma que vencia as discussões na redação. O comandante morreu como viveu, ditando as regras de um jogo onde, infelizmente, o adversário não aceitava negociações. O abandono da medicina tradicional por Marcelo Rezende tem um nome central nos bastidores: a dieta cetogênica, fundamentada por teorias do controverso Dr. Lair Ribeiro. O método partia da premissa de que o câncer se alimenta de glicose e que, ao cortar radicalmente carboidratos e açúcares, seria possível matar o tumor de fome. Para Marcelo, isso não era apenas um regime, mas uma tábua de salvação espiritual e biológica. Ele acreditava ter encontrado o código secreto da cura, algo que a indústria farmacêutica, em sua visão, estaria tentando esconder do grande público. A influência de Lair Ribeiro sobre o jornalista foi profunda. Documentos e relatos da época apontam que Marcelo via no médico um visionário, alguém que falava sua língua, a língua do desafio ao sistema. Enquanto o Conselho Regional de Medicina e a Sociedade Brasileira de Oncologia alertavam para o perigo de abandonar a quimioterapia em um câncer de pâncreas, Rezende seguia para retiros onde o foco era a autocura. O tratamento incluía suplementações específicas e uma disciplina alimentar férrea que Marcelo compartilhava com orgulho em suas redes sociais, ignorando a visível perda de massa muscular. Entretanto, o que parecia ser uma jornada de fé era, na verdade, um caminho sem retorno. A ciência é categórica. Embora se a alimentação auxilie no tratamento oncológico, ela jamais substitui a intervenção química em tumores agressivos. O apresentador Geraldo Luiz revelou, anos depois, ter acompanhado o amigo em encontros com o Dr. Lair Ribeiro, e o clima era de uma confiança quase messiânica. Geraldo, que chegou a ser acusado de incentivar a decisão, rebateu as críticas afirmando que tentou levar Marcelo à quimioterapia, mas ouviu uma frase definitiva:
Ou você está comigo, ou não está. A polêmica atingiu o ápice quando o estado de saúde de Marcelo piorou drasticamente. A dieta, que prometia paralisar a doença, não impediu a metástase. O pâncreas é um órgão silencioso e letal, e cada dia sem o tratamento convencional era um dia a menos de sobrevida. A cura da alma, que Marcelo buscava, acabou por acelerar a falência dos órgãos. Lair Ribeiro, por sua vez, sempre negou ter orientado Marcelo a abandonar a quimioterapia, afirmando que suas recomendações eram complementares, mas o estrago na percepção pública já estava feito. No fim das contas, a escolha de Marcelo tornou-se um estudo de caso sobre a vulnerabilidade humana diante do medo da morte. O homem que desvendava fraudes em rede nacional acabou seduzido por uma promessa de cura sem evidências. O documento dessa fase final não está em papéis, mas nas postagens de Rezende, onde ele insistia que a vitória estava próxima. Você acredita que a fé pode cegar o discernimento de um homem tão experiente? A tragédia de Marcelo Rezende foi acreditar que, para salvar a vida, precisava negar a própria ciência que o manteve vivo até ali. As revelações mais pesadas sobre os últimos suspiros de Marcelo Rezende não vieram de laudos médicos, mas de uma denúncia de cárcere privado emocional. Luciana Lacerda afirma que, nos dias que antecederam a morte do jornalista, em setembro de 2017, ela foi sistematicamente isolada por uma barreira humana formada pelos herdeiros. A denúncia é grave. Luciana alega que, enquanto Marcelo definhava em uma cama do hospital Albert Einstein, ordens expressas na recepção impediam sua entrada. Ela não era apenas a namorada, era a mulher que cuidava dele na intimidade da mansão, mas que, no hospital, teria sido tratada como uma estranha indesejada. A denúncia de Luciana ganha contornos dramáticos ao envolver um dos maiores nomes da TV, Geraldo Luiz. Segundo ela, o apresentador do Domingo Show também enfrentou dificuldades para acessar o quarto do amigo nos momentos críticos. A acusação sugere que houve uma estratégia de isolamento para que ninguém fora do círculo consanguíneo tivesse influência sobre o jornalista na reta final. Eu chegava na porta e diziam que eu não tinha autorização, relatou Luciana em 2023. Esse bloqueio teria privado Marcelo de se despedir da mulher que amava e vice-versa, criando um trauma que ela carrega até hoje. Mas por que a família agiria de forma tão drástica? A suspeita levantada por críticos e pela própria Luciana é que os filhos temiam que Marcelo, em um último ato de vontade, pudesse oficializar a união estável ou alterar disposições sobre seu patrimônio de 12 milhões de reais. O medo de uma herdeira de última hora teria transformado o corredor do hospital em um campo de batalha jurídico. Enquanto Marcelo lutava pela vida, o entorno lutava pelo controle do acesso à sua pessoa. Uma denúncia que os filhos negam veementemente, alegando que o isolamento era uma necessidade médica diante da fragilidade extrema do pai. A denúncia de Luciana também expõe um lado cruel do pós-morte imediato. Ela afirma que, enquanto chorava a perda do companheiro, foi avisada de que não deveria mais retornar à casa onde morava com ele. O bloqueio físico no hospital se transformou em bloqueio patrimonial em tempo recorde. Esse relato de desamparo chocou o público, que viu a mulher que Marcelo apresentava como o seu porto seguro ser descartada pela família assim que o comandante não podia mais protegê-la. Você acha justo que a companheira seja afastada pela família em um momento de dor? O impacto dessa denúncia ecoa até hoje nas redes sociais de Diego Esteves e dos outros filhos, que são frequentemente cobrados por seguidores de Rezende sobre a vilania descrita por Luciana. A verdade sobre o bloqueio hospitalar permanece em uma zona cinzenta entre o protocolo de visitas e a guerra por poder. O fato é que Marcelo Rezende, o homem que sempre teve a palavra final, passou seus últimos momentos em um ambiente de silêncio forçado e portas trancadas, longe do calor da mulher que ele mesmo escolheu para estar ao seu lado. A morte de Marcelo Rezende abriu a caixa de Pandora de um patrimônio avaliado em 12 milhões de reais. O espólio incluía uma mansão cinematográfica em um condomínio de luxo em Santana de Parnaíba, carros importados e investimentos vultosos. No entanto, a divisão desse império não foi simples. Por determinação da Justiça, o inventário ficou bloqueado até 2020, ano em que a filha caçula do jornalista atingiu a maioridade legal.
Durante esses 3 anos de espera, o nome de Rezende, antes sinônimo de sucesso, passou a frequentar as páginas de processos judiciais e dívidas acumuladas. Diego Esteves, filho de Marcelo e também jornalista, assumiu o papel de inventariante. Ele herdou a difícil missão de gerir os bens, enquanto enfrentava processos que surgiram como fantasmas do passado. Um dos casos mais emblemáticos foi uma ação de 2015, movida por um homem que alegou ter sido prejudicado por uma reportagem do Cidade Alerta. A justiça condenou o espólio a pagar indenizações que corroeram parte da liquidez deixada pelo apresentador. A herança, que parecia uma bênção, tornou-se um fardo administrativo pesado para os herdeiros. Além das dívidas cíveis, um embate institucional chocou o mercado. A Igreja Universal do Reino de Deus entrou no radar da disputa. Diego Esteves chegou a sugerir publicamente que houve pressões da instituição sobre o pai em seus momentos de fragilidade, o que gerou uma resposta imediata e agressiva do departamento jurídico da Igreja, com notificações e ameaças de processos por calúnia. A relação de Marcelo com a emissora, e, por extensão, com a liderança religiosa, terminou em um campo minado de acusações que mancharam o luto da família. Enquanto os filhos lutavam para manter o patrimônio intacto, Luciana Lacerda permanecia oficialmente fora da partilha. Sem um documento de união estável formalizado, ela não teve direito legal aos bens imóveis ou às contas bancárias. Luciana revelou que tudo o que possui de Marcelo foram presentes dados em vida, como joias e objetos de uso pessoal. A consequência direta disso foi o seu isolamento financeiro total em relação à fortuna do ex-companheiro, o que a obrigou a se reinventar como influenciadora e atleta de futevôlei para sobreviver. O destino final dos 12 milhões permanece, em parte, um mistério sob segredo de justiça. Sabe-se que imóveis foram colocados à venda para quitar débitos e dividir os quinhões entre os 5 filhos. A maior consequência, porém, não foi financeira, mas reputacional. O nome de Marcelo Rezende ficou atrelado a uma guerra de foice por dinheiro, algo que o comandante sempre abominou em suas críticas sociais. Vale a pena lutar tanto por bens materiais enquanto o legado afetivo se despedaça? O capítulo da herança é a prova de que, na ausência do líder, a estrutura que ele construiu ruiu sob o peso da ganância e da má gestão. A partida de Marcelo Rezende provocou uma comoção nacional, que poucas vezes se viu no jornalismo brasileiro. O público, que o acompanhava fielmente todas as tardes, reagiu com uma mistura de luto e indignação pelas circunstâncias de sua morte. Nas redes sociais, milhares de fãs manifestaram dor, mas também iniciaram um tribunal digital. O foco das críticas dividia-se entre os filhos, acusados de ganância por alguns internautas, e o círculo de amigos que permitiu o abandono do tratamento médico. O sentimento era de que o Brasil perdia não apenas um comunicador, mas um familiar que entrava diariamente em suas casas com o bordão: "Corta pra mim". No meio desse turbilhão, a voz de José Luiz da Atena ecoou com uma força singular. Embora as emissoras alimentassem uma rivalidade pública entre o Cidade Alerta e o Brasil Urgente, a reação de Datena revelou a profundidade da amizade real entre os dois. Visivelmente abalado, Datena quebrou protocolos e prestou homenagens emocionadas, expondo que, por trás das câmeras, eles eram confidentes. A reação pública de Datena humanizou a figura de Marcelo e serviu como um escudo contra as especulações mais maldosas, reforçando que o legado de Rezende era maior do que as polêmicas sobre sua herança. Entretanto, a reação dos fãs também foi marcada por um questionamento ético severo. Muitos espectadores que viam em Marcelo uma figura de autoridade inquestionável sentiram-se traídos por sua decisão de seguir métodos alternativos. Grupos de apoio a pacientes com câncer debateram exaustivamente o perigo da influência de Marcelo sobre outras pessoas doentes. O medo era de que seu exemplo incentivasse o abandono da medicina em busca de curas milagrosas. Essa reação pública transformou a morte do jornalista em um debate de saúde pública, onde a fé e a ciência foram colocadas em rota de colisão frontal. Os comentários em vídeos e matérias da época, como os de Helena Costa e José de Souza, mostram que, para o povo, Marcelo era insubstituível. "Não tem outro igual", repetiam os fãs. Essa adoração dificultou a aceitação da nova fase do Cidade Alerta.
A reação pública foi de rejeição imediata a qualquer tentativa de substituição que tentasse emular o estilo de Rezende. O público reagiu defendendo a memória do comandante, tornando-se guardião de sua história e, muitas vezes, atacando Luciana Lacerda ou os filhos conforme a narrativa que escolhiam acreditar. Por fim, a reação pública consolidou Marcelo como um mártir da própria teimosia. O clamor das ruas pedia justiça, não contra um criminoso desta vez, mas contra o destino que levou um homem tão vital de forma tão rápida. As homenagens de colegas como Luiz Bate e Percival de Souza alimentaram o sentimento de que um ciclo da TV brasileira havia se encerrado. O capítulo da reação pública mostra que, embora a família estivesse em guerra pelos bens, o povo de casa já havia herdado o que Marcelo tinha de mais valioso: a sua história e o seu carisma inesquecível. 8 anos após a partida do comandante, as peças do tabuleiro se moveram de forma definitiva. Luciana Lacerda hoje é uma mulher completamente transformada. Superada a depressão profunda que a abateu após 2017, ela se consolidou como uma influenciadora de estilo de vida e atleta de futevôlei. Em suas redes sociais, o tom de mágoa deu lugar à resiliência. Luciana vive um novo relacionamento e afirma que sua inteligência, fator que teria encantado Marcelo Rezende, foi o que a permitiu reconstruir sua história do zero, sem depender de um tostão da herança que tanto gerou discórdia. Do lado dos herdeiros, Diego Esteves seguiu os passos do pai no jornalismo, mantendo vivo o sobrenome na mídia, inclusive com passagens pela TV argentina e brasileira. Em 2026, a poeira das brigas judiciais parece ter baixado, mas a relação com Luciana permanece inexistente. A mansão em Santana de Parnaíba, que foi o epicentro das brigas por fechaduras trocadas, não pertence mais à família, tendo sido um dos ativos negociados para liquidar o inventário e as dívidas que se arrastaram por quase uma década. A justiça finalmente encerrou as pendências da filha caçula, mas as cicatrizes emocionais são permanentes. A medicina e a ciência também usaram o caso de Marcelo como um exemplo pedagógico. Em congressos recentes de oncologia, a trajetória de Rezende é citada para ilustrar o perigo das fake news na saúde e a importância do suporte psicológico para pacientes terminais. A dieta do Dr. Lair Ribeiro, embora ainda defendida por entusiastas, perdeu força diante de novas regulamentações que restringem promessas de cura sem base clínica. O legado negativo da recusa do tratamento tornou-se uma lição amarga sobre os limites da fé quando ela ignora a biologia. Geraldo Luiz, que enfrentou críticas pesadas por sua proximidade com Marcelo naquela fase, hoje fala abertamente sobre o arrependimento de não ter sido mais incisivo para levar o amigo ao hospital. Em entrevistas recentes, Geraldo destaca a solidão que Marcelo sentia, apesar da fama. A amizade que parecia inquebrável foi testada pelo silêncio e pela morte, deixando no apresentador uma marca de melancolia que ele compartilha com seus seguidores. Ele e Luciana mantêm o respeito mútuo, unidos pela experiência traumática de terem sido os escolhidos de Marcelo para o fim. Hoje, o nome de Marcelo Rezende é mais lembrado pelos bordões e pela inovação na linguagem televisiva do que pelas polêmicas do inventário. O tempo cuidou de separar o profissional brilhante do homem teimoso que sucumbiu a uma escolha fatal. Em 2026, a verdade final é que ninguém saiu totalmente vencedor dessa guerra. A atualização mais recente é o silêncio. Os filhos e a ex-companheira seguem vidas paralelas, provando que nem mesmo uma fortuna de 12 milhões foi capaz de manter unida a estrutura que o comandante tanto se orgulhava de ter construído. Ao cruzarmos todos os dados desta investigação, a verdade final sobre Marcelo Rezende revela-se não como um mistério médico, mas como uma tragédia de personalidade. Marcelo morreu como viveu, sob seus próprios termos, sem aceitar ordens de ninguém, nem mesmo da biologia. A verdade que muitos buscavam, se houve um culpado ou uma conspiração, esbarra na vontade férrea de um homem que preferiu manter o controle da sua narrativa até o último batimento cardíaco. Ele não foi uma vítima indefesa de tratamentos alternativos. Ele foi o arquiteto de sua própria despedida, escolhendo a cura da alma em vez da sobrevida dolorosa dos hospitais. O veredito sobre a guerra familiar também é amargo. A análise dos fatos sugere que não houve vilões caricatos, mas sim uma falha catastrófica de comunicação e empatia. De um lado,
Filhos protegendo o patrimônio e o legado de um pai que sempre foi o pilar da família. Do outro, uma companheira, Luciana Lacerda, que buscava reconhecimento afetivo em um ambiente onde o luto foi atropelado pelo inventário. A troca das fechaduras e o bloqueio no hospital foram os sintomas de uma família que desmoronou no momento em que seu líder não estava mais lá para dar o grito final. O legado de Marcelo para o jornalismo é inquestionável. Ele revolucionou a forma de contar histórias, humanizou o crime e trouxe humor para onde só havia tragédia. No entanto, sua morte deixou uma lição de cautela. O método Rezende de enfrentar problemas, na base do soco na mesa e da imposição da vontade, funcionou para conquistar audiência e fortuna, mas falhou miseravelmente contra o câncer de pâncreas. Sua trajetória serve como um alerta eterno sobre os perigos da autossuficiência e sobre como a fama pode criar uma bolha de isolamento perigosa nos momentos de maior vulnerabilidade. Hoje, ao olharmos para os vídeos de Marcelo nas redes sociais, onde ele sorria e dizia que a cura estava próxima, enxergamos a fragilidade humana escondida atrás da máscara do comandante. Ele acreditou na própria invencibilidade que vendia na TV. A verdade final é que Marcelo Rezende foi grande demais para os padrões comuns, mas humano demais para vencer as leis da natureza. A herança de 12 milhões de reais se dissipou entre advogados e impostos, mas a voz dele, pedindo para cortar para ele, continua ecoando na memória de um Brasil que ainda sente sua falta. Encerrar esta investigação é entender que a vida de Marcelo foi o seu maior documentário. Um roteiro cheio de viradas, personagens complexos e um final que ninguém queria escrever. Se ele estivesse aqui hoje, possivelmente olharia para toda essa confusão entre filhos e namorada, daria um de seus sorrisos irônicos e diria: "Dá trabalho para fazer, mas a vida é isso aí." No tribunal da história, Marcelo Rezende foi absolvido pelo público por seu talento, mas condenado pelo tempo por sua teimosia. A porta se fechou para ele, mas o seu legado permanece escancarado para quem quiser aprender com sua coragem e com seus erros. Chegamos ao fim desta jornada investigativa sobre o homem que mudou a cara da TV brasileira. Marcelo Rezende partiu, mas as lições sobre sua vida, suas escolhas e a guerra por seu legado continuam vivas. Se este conteúdo trouxe uma nova visão para você, não saia sem deixar o seu like e inscrever-se no canal Vidas por Trás da Fama. Sua participação nos comentários é fundamental. Você acha que a família foi injusta com Luciana ou apenas protegeu o que era deles? Diga sua opinião aqui embaixo. Eu sou seu narrador investigativo e nos vemos no próximo grande mistério. Corta pra mim e até a próxima!